E aí, pessoal, voltando aqui, eu tinha feito esse vídeo e um outro falando sobre abordagens de como eu poderia fazer a renderização, não, mas fazer a captura do Pokémon e fazer a remoção dele da Pokédex. Porém, alguém me falou, algumas pessoas falaram, ó, Bart, o áudio ficou ruim. Como eu faço o vídeo e não faço edição, mesmo que tenha erro, alguma coisa assim, eu deixo lá. Porque a intenção minha aqui não é um canal comercial, a minha ideia aqui é passar a realidade do que acontece na codificação, né? A gente erra, vai aqui, ajeita, corre atrás do defeito. Isso acontece com todo mundo. Por mais perfeição que você tente fazer, ainda mais você não estando concentrado, digamos assim. Se você está preocupado em fazer um vídeo, mostrar alguma coisa, e está ali fazendo, é um pouco diferente, mas não muda muito a realidade não. A gente sempre comete uma falhinha aqui ou ali, vai verificando, vai debugando o código, né? Vai encontrando as dificuldades. Bom, o que eu queria passar aqui é com relação às abordagens que eu dei aqui, né? Eu dei 3 exemplos de abordagens. Eu tinha falado sobre como passar o Pokémon, como passar o Pokémon daqui, ó, daqui, né, para cá. Ele sumir de lá. Bom, nesse contexto aqui, eu estou trabalhando com um filter. Eu tenho aqui dois estados. Né? Eu tenho um estado chamado Pokémons, que é esse de cima aqui, né, com o botãozinho azul. Nesse estado aqui eu tenho os Pokémons que estão, digamos assim, soltos. E aqui eu tenho outro estado chamado Pokédex. O que acontece aqui é o seguinte: quando eu clico aqui no Capture, aqui tem uma função, né, que vai pegar esse Pokémon aqui e vai salvar nesse estado Pokédex. Bom, deu uma saidinha aqui rápida, que tava um som chato aqui no meu pé do ouvido aqui, né? O WhatsApp, quando chega a mensagem. Bom, então aqui funciona assim, ó. Eu tenho esse estado aqui em cima, chamado Pokémons. A ideia, pessoal, aqui é o seguinte, não é tipo, eu vou te mostrar o código, claro, mas eu quero que você entenda a ideia, né? O planejamento. Aqui em cima, né? Eu tenho na minha Pokédex, nos meus Pokémons, um estado. E aqui embaixo, um outro estado, chamado Pokédex. O que acontece aqui é o seguinte: quando eu clico em captura, o que é que ele faz? Ele pega os dados do Pokémon, que é o nome e a URL, e salva isso aqui no meu estado Pokédex. Entre essa tela e essa de cá, aqui no meio tem um filter. Esse filter, ele verifica se os Pokémons que estão aqui no estado Pokémons também estão no estado Pokédex. Faz uma verificação. Todos que tiverem com o mesmo nome aqui, eles não vão aparecer na home, tá? É um filtro. Como assim? Eu não apago o Pokémon daqui, ele não é eliminado, ele fica constando sempre aqui, né? O Pokémon está aqui. Quando eu clico aqui, ó, capturar, ele não foi apagado daqui desse estado, ele foi apenas filtrado. Ele passou para cá, né? Ele foi incluído aqui, ó. Olha lá, vê na Soul, né? Ele foi incluído aqui. Então, mas o filtro faz uma remoção, digamos assim, lógica. Ele verifica, ó. Ele pega esse nome aqui, Charmeleon. Charmeleon está incluído aqui? Não, então ele mostra. Aí quando ele pega Venusaur está incluído aqui? Tá, então ele não mostra. É uma filtragem, digamos assim, lógica, né? Através de um filtro. Vamos ver isso aqui no código. O que acontece é aqui, ó. Quando eu clico em capturar, o que é que ele faz? Ele cria uma nova lista chamada New Pokédex. Faz uma cópia utilizando o spread, né? Aí você já sabe, né? Usa o spread. Tira uma cópia da minha Pokédex e adiciona o Pokémon que foi enviado. Esse Pokémon aqui veio da onde? Aqui, ó. Quando eu recebo vou fazer o meu map, né? Eu envio aqui, olha aqui o nome Pokémon, é o nome que eu dei aqui. Se eu colocasse aqui qualquer coisa, aqui quando eu fosse passar para ele aqui no meu botão de captura, aqui, ó, aqui é o botão, aqui é o meu estado. Capture a função. Eu passo para ela a função capture. Essa função capture recebe aqui o Pokémon. O nome que eu dei para Pokémon. Se aqui fosse Poké qualquer coisa, aqui seria Poké qualquer coisa. Certo? Essa função ela recebe um Pokémon. Tá aqui, ó. Quando ela recebe esse Pokémon, aí vem o nome dele e vem a URL.
ele adiciona isso ao array cópia da Pokédex e seta, através do set Pokédex, essa nova cópia, que é o que já tinha antes, mais o Pokémon que chegou agora. O inverso acontece aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, cliquei aqui, o que é que ele faz? Ele cria uma nova lista chamada New Pokédex, o mesmo nome, que é o seguinte, ele vai filtrar, ele vai pegar, ó, pega aí todos os Pokémons cujo nome dele não seja igual ao nome do Pokémon que chegou aqui para mim na lista, que é esse aqui, ó. Esse Pokémon chegou aqui com o nome, digamos, Bart. A minha Pokédex tem lá 10 Pokémon. Eu cliquei em excluir, ele está lá. Porque se eu cliquei em excluir, é porque eu cliquei no botão que está aqui na minha Pokédex. Logicamente ele vai existir. Não tem como eu clicar no botão excluir de alguma coisa que não está aqui. Eu não tenho nem botão. O botão vai estar de acordo no card de cada um. E quando eu clicar aqui ó, em Venasul, eu digo, ó, Bulbasaur, vou clicar aqui, ó, Bulbasaur. Pá, sumiu, porque ele voltou para lá. Porque quando o filter faz o teste, Bulbasaur está incluído na lista de Pokédex? Não, então ele aparece. E a partir do momento que eu clicar aqui que incluir, ele vai subir de lá, porque ele vai estar constando aqui agora. Certo? Mas o que é que o excluir faz? Ele pega lá e diz assim, olha, pega todos os Pokémons aí, cujo nome dele não seja igual ao nome do Pokémon que foi clicado para excluir. Eu cliquei em Bart Pokémon da Silva. Bart Pokémon da Silva, pega tudo que tiver aqui da Pokédex que não tenha Bart Pokémon da Silva. Bart Pokémon da Silva fica fora. Essa nova lista criada com todos os nomes, com exceção daquele que foi clicado, é setado na Pokédex. E assim ele some da Pokédex. Então na Pokédex acontece de fato uma explosão, digamos assim, né? Física. Ele é incluído e removido. Incluído e removido. Aqui nos Pokémons, ele não sofre uma exclusão, digamos assim, né? Fisicamente. Ele sofre uma filtragem lógica. Né? É uma verificação que acontece aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma função chamada no Pokédex. Ela recebe o nome do Pokémon, o nome, e faz o seguinte, ó. Existe uma variável aqui chamada found Pokémon, quer dizer, pesquisa, né? Achou o Pokémon, né? Found, se eu não me engano, achou. Vamos pesquisar aqui, né? Que eu acho que eu coloquei essa palavra aí arbitrariamente. Eu não tenho certeza se isso aí realmente found está correto. Found. Encontrada, isso. Está correto. Então, Pokémon encontrado seria isso. Se aqui, ó, o Pokémon encontrado, né? O que é que ele faz? Ele faz um filtro e pergunta: olha, aí na lista da Pokédex tem um Pokémon com esse nome aqui. Esse aqui, ó, o nome é esse, ó. Tá aqui o nome dele. Ele chegou aqui pro parâmetro e vem para cá. Aí eu faço a comparação. Olha, aí na Pokédex aqui, ó, na Pokédex tem algum Pokémon com um nome igual a Name Pokémon, que é o que chegou aqui? Disser tem, como é que ele sabe que tem? Ele vai me retornar um array contendo aqueles nomes. Se o meu length é maior do que 0, significa que tem alguma coisa lá, ele achou alguma coisa. Se ele achou alguma coisa, então ele não deve aparecer na lista. Então retorna aqui, ó. Se ele achou, então retorna false. False não pode aparecer na lista. Se ele não achou, ele retorna true. Aí sim, ó, ok. Pode mostrar. Ele não está aqui na Pokédex, não. Então é assim que ocorre aqui na Pokédex, ó. Ele verifica aqui. Se eu excluir aqui, todos vão aparecer aqui em cima. No momento que eu clico aqui, ele passa a constar aqui, ele não mais vai aparecer aqui, porque o filtro faz isso. Essa é uma abordagem que eu tinha feito aqui, né? A primeira abordagem foi aqui, eu utilizei no meu projeto. Dessa forma aqui. Por que eu usei isso? É a melhor, é a mais bonita, mais elegante, é a mais alguma coisa, é a certa. Bom, pessoal, é a seguinte. O código, ele precisa estar legível, né? Assim, pouco código, bem segmentado, sem muitas linhas demais. Aqui esse código tem 80 linhas contando espaços e comentários. No meu código ficou algo parecido com isso aqui, né? Lógico, tem a parte de estilização, alguma coisa ali a mais, mas o código em si é isso, ó. Tem um espaço aqui. As funções são bem reduzidas, bem simples. Então, entenda uma coisa, a legibilidade de um código
ela também vai depender de quem está lendo. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui, né? A grosso modo. Eu preciso entender o que é um filter, eu preciso entender o que é um map, eu preciso entender os comparadores lógicos, né? Relacionais, eu preciso entender o spread, eu preciso entender, na verdade, tudo que está acontecendo aqui, ó, para poder interpretar aquele código. Imaginemos assim, que eu vou pegar eu vou analisar alguma coisa que eu não conheço, por exemplo, eu não sei a fundo. Digamos assim, pronto. Meu inglês é bem rasteirinho, eu consigo ler, consigo escrever alguma coisa, com uma dificuldadezinha, mas eu consigo ler ali, né? Falar inglês não, eu nunca fiz curso de inglês assim, né? Mas eu consigo entender, assim, quando eu escuto alguma coisa. Mas digamos que eu pego um texto em inglês grande e preciso traduzir aquilo ali. Eu vou ter dificuldade, né? Porque eu não conheço aquele idioma perfeitamente. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu não conheço a estrutura de uma função, o que é um parâmetro, o que é argumento, como funciona o spread, como funciona um estado, um filtro, um map, logicamente eu vou ter dificuldade. Então, a pessoa que entende de codificação mais a fundo, digamos assim, está mais acostumado no seu dia a dia, ela vai olhar assim e vai entender. E se você colocar comentários, tipo, se a função for tiver algum detalhe específico, interessante é colocar algum comentário ali que dê uma ideia do que a pessoa vai encontrar mais abaixo, é interessante colocar algum comentário para que a pessoa possa se situar e quem for dar manutenção no teu código entenda. Tá. Os nomes têm que ser sugestivos, né? Aqui eu coloquei Pokémons, poderia ter colocado aqui a lista de Pokémons, sei lá, free. Lista de Pokémons free. Lista de Pokémons Pokédex. Posso aumentar esse nome aqui. Criar. Isso aqui, pessoal, eu vou tirar. Tá? Isso aqui não influi nada. Isso aqui é do outro exemplo. Como eu tinha gravado o vídeo antes, eu tive que voltar o código, né? Deixar como estava na primeira versão. Alguma coisinha ficou. Isso aqui foi uma que ficou. Eu vou tirar isso daqui. Ó. Só para o código ficar exatamente como foi a primeira versão que eu tinha gravado. Quando eu fizer a segunda versão, aí eu vou corrigir aqui também. Então, pessoal, é isso aí, ó. A captura, cópia do estado Pokédex, incluindo o Pokémon que chegou. Seta no Pokédex a nova lista. Quer dizer, houve uma inclusão. Exclusão. Faz um filter, remove aquele nome que foi enviado para cá, o Pokémon que foi enviado, né? Ele fica fora da lista. Essa nova lista que é criada é setada novamente na Pokédex. O que faz separar os cards de aparecer ou não na home é essa função aqui, ó. Ela recebe o nome do Pokémon e verifica. Se tiver na lista, retorna falso, não pode aparecer. Se não tiver na lista, retorna true, ele pode aparecer, está liberado. Ó, aqui ocorre a renderização. Os Pokémons recebem o filtro, né, que é justamente esse filtro que eu falei agora, da lista no Pokédex. Aqui vai ter um retorno aqui, né? Se positivo ou negativo, true ou falso. Se for falso, já sabe, né? Não mostra. Se for positivo, mostra. Quando ele termina de fazer o filtro, ele corre o map naqueles Pokémons que sobraram, que não estão incluídos na Pokédex. Então, aqui segue normal. Chama um cardzinho, cria um aqui, passa via próprios aqui o Pokémon, para que lá eu possa pegar a informação dele e mostrar na tela, né? Nesse cardzinho aqui já é uma outra questão, eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu queria mostrar apenas a abordagem aqui e como está sendo feita a filtragem de aparece ou não aparece. Assim, isso aqui, né? Aparece aqui e não aparece. Sumir daqui, ó, sumir. Uma segunda abordagem, que eu não vou mostrar agora, eu vou fazer um outro vídeo, porque minha hora já está em cima, né? Eu vou ter que voltar para o trabalho. Eu dei uma pausa aqui para tomar um café. Aproveitei e vim gravar esse vídeo aqui rapidinho. Uma outra abordagem é que eu vou criar aqui, ó. Observa que esses dados aqui do Pokémon, quando a gente lê aqui da nossa API, nesse results, ele me entrega o seguinte, ó. Tá aqui um comentário aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Ele me entrega um objeto, um array de objetos, né? E só que cada objeto, ele contém aqui um name, e vem aqui o nome do Pokémon. Lembra disso? E aqui tem uma URL. Nessa URL, eu tenho aqui o link que vai indicar aqui o ID dele, né? E onde é feita a leitura individual para pegar informação como fotos, tipos, tal. Tá tudo ali nessa URL. O que eu vou fazer aqui? Nessa hora de fazer essa leitura, na segunda abordagem que eu vou mostrar depois desse vídeo em sequência, eu vou acrescentar aqui, ó, um campo chamado isPokédex.
Na verdade, não é um campo. Eu posso chamar de campo. Se fosse um banco de dados, seria campo, né? Um field. No caso aqui vai ser uma chave, né? Uma chave. Aqui é a chave e aqui é o valor da chave. Isso aqui é a propriedade, né? Isso, então, eu vou acrescentar um is Pokédex que inicialmente vai ser tudo falso. Qual a intenção disso? Eu não vou precisar mais utilizar o meu estado Pokédex. Eu vou ficar apenas com o estado Pokémons. E através dessa chavezinha aqui, ó, eu vou setar false. Ele aparece na home e true ele só aparece na Pokédex. Então eu vou ter um filtro aqui. Em vez de pegar esse, né, em vez de pegar ele no Pokédex, aqui esse no Pokédex, né, eu vou ter mais isso. Eu vou filtrar aqui, ó. Se vai ter da chavezinha ali, Pokémon.is Pokédex falso mostra. True já era. E um filtro aqui na Pokédex. Em vez de colocar diretamente aqui o estado Pokédex, eu vou ter um Pokémon filtrando os que estão com esse Pokédex True. Mas isso fica para o próximo vídeo. Valeu? Espero ter ajudado mais uma vez. Qualquer dúvida aí, eu passei aqui o código, né? Mostrei aqui, deixei assim, dá para você ver o código todinho aqui. O código aqui do novo Pokédex, você pode pausar aí se quiser copiar para testar. A parte aqui do meio, ó, as funções de captura e excluir. Aqui foi a use effect, né, onde ocorre aqui a captura dos dados. Aqui, pessoal, eu usei uma função anônima. Nesse estilo aqui, ó, ela se auto-executa. Ela abre aqui e fecha aqui. Dentro desse abre e fecha aqui, eu criei a função anônima. E para chamar a função anônima, eu chamo com esses dois parênteses aqui, ó. Ele executa essa função que está aqui dentro, ó. Ele automaticamente carrega. Beleza? É uma forma de se fazer. Muita gente usa isso aí também, tá? Da mesma forma. Mas eu posso criar uma função com o nome chamar? Pode. Eu posso fazer a função for e chamar ela dentro dos effects, só colocar o nome chamando? Pode. São várias possibilidades, são várias abordagens. Isso vai depender de onde você vai trabalhar. Se alguém disser, olha, aqui a gente só trabalha assim, ó. Tu faz a função fora, coloca em tal lugar, depois tu importa, tu usa contexto, sei lá como for. Aí aqui nos effects é que tu vai chamar a função. É o padrão que a empresa trabalha. Mas aqui você pode usar assim, a gente trabalha dessa forma aqui, a gente acha legal. É o padrão que ela trabalha. Eu posso criar essa função aqui fora com o nome chamar só, que o nome pode também. Então todas as possibilidades podem acontecer. O importante é que você conheça todas, tá certo? E essa questão fica, isso é uma boa prática, vai ser uma boa prática para uma empresa, para uma outra empresa pode ser uma má prática. Cada lugar vai ter um jeito. Observe o seguinte, nem todo mundo gosta de goiaba. Tem gente que não gosta de pavê. Não suporta pavê, né? Então, assim, vai ter empresa que lá a gerência, o pessoal vai dizer assim, olha, aqui a gente trabalha dessa forma. Então, eu nunca disse, vou dar uma dica para vocês, eu nunca falei isso e nunca vou falar. Mas eu aprendi assim e vi não sei aonde que isso era uma má prática. Se a empresa está mandando eu fazer, má prática é eu reclamar daquele que está mandando eu fazer. Show?